Bom dia, Ellen. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bom dia, Henrique. Explica pra gente como era uma votação antes e como está agora. O Tribunal de Contas do Estado, ele emite um parecer aprovando ou reprovando as contas de cada prefeito. Nesse caso, o Tribunal de Contas emitiu o parecer pela desaprovação das últimas contas do ex-prefeito. Esse parecer do Tribunal de Contas, ele só deixa de prevalecer se a Câmara derrubar esse parecer por 2/3 dos votos. 2/3 de 11 são 8 vereadores. É uma conta simples, porque você não pode desprezar a fração superior ao inteiro. Nesse caso, o presidente também vota? Sim. Então, nas votações de 2/3, nós temos duas situações onde os 2/3 são muito importantes. No julgamento das contas e na apreciação do veto do prefeito. Portanto, essa posição da Câmara atual de considerar como 2/3 7 vereadores gerou por parte do Ministério Público, da Promotoria de Justiça de Bebedouro, um mandado de segurança, que teve uma liminar deferida, suspendendo os efeitos dessa decisão, de considerar como 2/3 7 vereadores, e agora o juiz da primeira vara concedeu o mandado de segurança no mérito, anulando essa votação, que obteve apenas 7 votos contrários à desaprovação. Então agora a Câmara terá que fazer uma nova votação e só poderá considerar como rejeitado o parecer do Tribunal de Contas por 8 votos. Bom, vamos lá a explicação então. O que acontece, gente? O Tribunal de Contas do Estado, ele é técnico, ele não é político, e ele avalia as contas do prefeito. Aí ele faz alguns apontamentos e no final ele dá o veredicto dele. Olha, as contas não foram aprovadas por isso e aquilo outro. Aí isso vai para a Câmara. Aí sim ocorre a votação política, mesmo com o papel na mão do Tribunal de Contas do Estado dizendo que está errado. Mesmo assim, os vereadores do prefeito podem falar: não, esse tribunal não sabe o que está fazendo, não. Imagina. Não, vamos aprovar as contas do prefeito. Só que aí existem regras, 2/3. Como o Dr. Buch explicou, 2/3 de 11 são 8. O que eles fizeram para falar, não, tá certo, as contas do prefeito foram aprovadas? Não, gente, 2/3 é 7. Aí precisou entrar a justiça para ensinar os burros de que 2/3 é 8. Olha o absurdo disso. E agora vai ter que ter uma nova votação. Agora é capaz de eles convencer mais um. Engraçado, né, Ellen? Engraçado, quer dizer, é interessante observar que as contas, elas têm um duplo julgamento. O julgamento técnico pelo Tribunal de Contas e o julgamento político pela Câmara Municipal. Então, o que houve aqui foi exatamente isso que você explicou. O Tribunal de Contas rejeitou as contas de 2020 do ex-prefeito, e o Tribunal de Contas vem rejeitando essas contas desde 2004. Se você, ou munícipe, acessar o site do Tribunal de Contas e ver os motivos pelo qual o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, como você disse, está rejeitando essas contas ano após ano, vocês vão verificar o total descontrole da dívida pública de Bebedouro, que saltou de 19 milhões e foi para 240 milhões. Então, o Tribunal de Contas está, ano após ano, alertando o município, a Câmara, do que está acontecendo com as finanças do município, né? E interessante também nesse caso que a Câmara ela foi aconselhada pelo promotor de justiça a observar esse quórum de 8 votos. A Câmara não cumpriu essa recomendação do Ministério Público, aprovou com 7 votos, e depois, mesmo depois dessa recomendação e mesmo depois desse alerta da Justiça, a Câmara ainda aprovou uma resolução dizendo que 2/3 é 7.
Agora, com essa decisão da Justiça, proferida pelo juiz da primeira vara de Bebedouro, essa votação foi anulada e essa resolução, que prevê que 2/3 são 7 e não 8, também foi anulada pela Justiça. Então, isso é muito ruim, porque insere uma insegurança no processo legislativo da Câmara Municipal, que tradicionalmente sempre aplicou os 2/3 como 8. Aliás, tem uma lei federal que prevê isso. O regimento interno, uma lei que regula a tramitação de processos do Supremo Tribunal Federal diz 2/3 é 8. Agora, eu pergunto para vocês, vereadores, vocês não têm vergonha na cara, não? E eu tô com vergonha deles, juro. Eu tô sentindo vergonha. Como assim? Vocês querem mudar a Constituição? Vocês querem mudar a lei para beneficiar o ex-prefeito? Ah, tenha santa paciência. Digamos assim, é você mudar as regras do jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Com o jogo acontecendo. Interessante, Ellen. Só para os ouvintes se informarem, né? Porque ninguém gosta de dar uma notícia ruim, mas nesse caso aqui é uma questão de informação à população. Existe aqui no fórum também uma ação julgada, uma ação de improbidade administrativa, feita por um grupo de promotores de Ribeirão Preto, do GAECO, onde demonstra o processo 1005-239-19 de 2018. Está no site do Tribunal de Justiça. Esse grupo de promotores demonstrou como que a dívida de Bebedouro saiu dos 19 milhões e chegou na época já a mais de 100 milhões. Hoje está em 240. Então lá tem nota fria, tem um monte de coisa. Interessante, gastos com água de gabinete, camarim, um esbanjamento do dinheiro público. Essa ação foi para São Paulo. E São Paulo, apesar de ter rejeitado essa ação, fez uma observação nos seguintes sentidos. Embora os réus, eles, né, não tenham gerido a máquina pública de modo a conter o crescimento da dívida pública, não restou comprovado o elemento subjetivo dolo. Hoje, para configurar a improbidade, tem que ter dolo, ou seja, a vontade de produzir aquele resultado. A má gestão orçamentária, por si só, não se erige a condição de improbo, pois a lei de improbidade administrativa pune o administrador desonesto e não o inábil, ou seja, não o incompetente. Infelizmente, o que há aqui é uma incompetência dessas... Então está dizendo que incompetência não dá improbidade. Não dá improbidade. Então, o que houve ao longo desses anos foi uma incompetência gigante na gestão financeira da prefeitura, que acumulou essa dívida e que agora vai onerar o próximo prefeito, a próxima administração, não tenha dúvida. Aquele que perdeu o controle e a organização das finanças públicas sem má fé. Conquanto reprovável, a conduta perpetrada pelos apelados não detém a gravidade necessária para ser alçada à categoria de ilícito administrativo, ou seja, improbidade. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Não sou advogada, mas eu vou discordar da questão do dolo. Você sabe por quê? Você errou a primeira vez, aí o pessoal te corrigiu. O Tribunal de Contas, aqui tá errado. Não, pode deixar que eu vou consertar. Aí você erra de novo. Aí o Tribunal de Contas aponta que você tá errado de novo, falando, olha, aqui tá errado. Então você tem que consertar isso. Aí faz de novo. E foi feito isso quase 8 anos. Como assim não tem dolo? Como assim não tem intenção? Se você fez a mesma coisa durante 8 anos praticamente, com o Tribunal de Contas te alertando. Essa ação específica, Ellen, se refere às contas de 2004. Perdão, 2014. 14. Então, os anos seguintes, essa questão não chegou ao judiciário. Poderá chegar ainda, e aí com essa tese que você disse. Porque uma primeira vez, tudo bem, mas 7 vezes, foram 7 rejeições de conta, sendo que na primeira conta já houve uma rejeição, mas houve uma manobra de parcelamento da dívida do Sazembe que fez o Tribunal de Contas dar uma chance para aquela administração. Deixa mais uma vez te explicar o que acontece. Você fez uma conta mirabolante. Aí você vai ser executado. Não, eu pago. Eu pago, olha, parcela para mim aí que eu vou pagar. Nem que for um pouquinho por mês eu vou pagar. Aí você não pode executar, certo?
Só que aí no ano seguinte ele pagou? Não. E no outro também não. E no outro também não. Exatamente. É isso que está acontecendo na prefeitura. É por isso que a gente está endividado, principalmente a questão do SASEMB. A SASEMB é uma dívida monstruosa, porque desde 2003 que o SASEMB, o Tribunal de Contas vem apontando essa questão do SASEMB. E outras questões também. Então, isso gerou essa dívida imensa, vai onerar o município, porque, como você disse, dívida não se apaga. Às vezes o munícipe tem as pessoas como falam, não, mas o prefeito sai e a dívida vai com ele. Não, a dívida fica. A dívida fica. Onerando a população que aí está e o pior, Ellen, onerando as gerações futuras. Significa que a criança que está nascendo hoje ainda vai ser onerada como cidadão, como cidadã dessa dívida daqui a 10 anos. Ou seja, sem medo de ser feliz, sem medo de processo. Ex-prefeito incompetente. E isso é um incompetente com assinatura embaixo, viu? Quem assinou foi Tribunal de Contas, Ministério Público, é incompetente, entendeu? Deixou a gente com uma dívida gigantesca e aí depois, mas ele é tão bonzinho para mim, isso, deixa ele ficar bonzinho para você e acabar com a cidade, para não dizer outra coisa, né? E o atual tá indo para o mesmo caminho, seguindo os passos, que já tem conta rejeitada também. Aí. Infelizmente, essa questão da gestão financeira é muito importante. Porque, imagine cada um na sua casa, né? Se você tem um salário X, você não pode gastar X mais Y. Porque essa dívida a cada mês vai onerando, a cada vez vai aumentando. Isso vira uma bola de neve, como virou atualmente, e um dia vai ter que ser equacionado. Então, os sucessivos empréstimos que a prefeitura fez para fazer coisas simples. Por exemplo, troca da iluminação pública. Nós pagamos a CIP. A Câmara Municipal tem um procedimento aberto pedindo explicações dessa arrecadação, que nós pagamos uma taxinha todo mês na conta de luz. Todo mundo paga a contribuição de iluminação pública. Isso daria, esse dinheiro arrecadado até hoje, em torno de 60 milhões, daria para trocar toda a iluminação da cidade. Mas para isso já fizeram vários empréstimos. Então, para onde vai parar esse dinheiro? Exatamente. Então, certamente é no ralo da corrupção. Então, nós temos que estar alerta disso, a justiça faz a parte dela, mas o eleitor, o cidadão bebedorense, que mora, trabalha aqui, sabe das dificuldades de levar uma vida correta, tem que saber disso e ver que essas pessoas têm que ser afastadas também, Ellen, pelo voto. Porque na democracia o grande filtro é o voto. A justiça faz a parte dela, mas como nós vimos aqui, as leis têm brechas e são falhas. Agora, o voto não. O voto é o julgamento que deve afastar essas pessoas da administração. Então eu já vou encerrar a entrevista, mas antes eu quero deixar um recado para você. Preste atenção nesta nova votação e se vai ter mais um vereador, se vai ter 8 agora, né? Porque tentaram mudar a lei para beneficiar o ex-prefeito. Vamos ver se agora, com essa nova votação, o 8º vai aparecer, já que não tem mais jeito. Fique esperto, vê quem é esse 8º, tá?